Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal O Sagrado. Meus irmãos, hoje vamos falar um pouquinho sobre Quimbanda, sobre Exu, sobre Pombagira, né? Onde se iniciou a Quimbanda? Lembrando que a nossa Quimbanda, o culto de Exu, o culto de Pombagira, né? É uma coisa exclusiva brasileira, ok, né? Porém, ela se baseia, né, em uma adaptação da prática banto, né, que era praticada pelo o povo quimbandas lá em terras banto, né, que era o culto às suas ancestralidades, aos seus ancestrais. E quando eles foram trazidos aqui para o Brasil, começaram a mesclar, né, os seus conhecimentos com a pagelância indígena, com o paganismo, com a bruxaria, com adoração em outros seres, outras entidades, né? E aí acontece, com o passar do tempo, foram se criando muitas vertentes, ramificações, até que chegou a nossa Quimbanda, né? As vertentes que hoje existem dentro da Quimbanda são muitas, tá? Mas o que está acontecendo dentro da Quimbanda? Hoje, a pessoa abre uma casa de umbanda, muitas vezes fala que é Quimbanda. E não é, gente. E não é. Porque o culto, a energia, a Quimbanda é uma religião iniciática. A Umbanda não é iniciática. A energia que é plantada dentro da Quimbanda é completamente diferente da energia da Umbanda. Na Umbanda costuma se acomodar, né, em imagens, né, o Exu ou a Pombagira. Na Quimbanda é feito assentamentos, até utiliza as imagens, sim. Mas o que acontece? Muitas coisas que tu vê dentro até do próprio candomblé, que falam que pai de santo, mãe de santo, eu assento Exu, eu assento Pombagira, que na verdade eles não têm o conhecimento, porque eles nunca passaram também pelo ritual da Quimbanda, mas assentam mesmo assim, e muitas coisas que eles assentam é tirado, entendeu? Do assentamento, de como é feito o assentamento de Exu Orixá. E é por causa disso que muitas vezes dá problema na vida da pessoa. Pega elementos sem fundamento, né? Sem fundamento nenhum, e coloca para catiço. Elementos que é fundamento de Exu Orixá, mas não tem qualquer fundamento para os guardiões, os catiços, as pombagiras, os Exu catiço, como queira chamar. Não tem. Não é receita de bolo, mas eles assentam mesmo assim. Eu já vi em casas assentando Exu
Catiço, Pombagira, Cuca Antiga, de Exu Orixá. E é por causa disso que está acontecendo uma tremenda invasão de pessoas sem qualquer caminho quando assenta esses Exus. Quando eu falo Exu, eu estou agora nas Pombagiras. Então, o que acontece? Todo assentamento de Exu tem sua particularidade. Nenhum Exu, nenhum assentamento de Exu é igual ao outro. Não existe, não tem como. É como se fosse o DNA de cada Exu, da sua ancestralidade. Ah, mas meu babá falou que o assentamento, todos são iguais, só muda na hora do corte ali, a cantiga. Erradamente, a própria cantiga, como eu já vi, erradamente, porque não é Exu, Orixá, são guardiões, elementos. Se um sacerdote de candomblé não passou pela quimbanda, vai dar problema na vida das pessoas. Vai trazer problema porque não passou pelo ritual. Ele pode ser o bambambam dentro do candomblé, mas dentro daquele culto, se ele não passou pelaquele culto de Exu, ele não é nada. Ele não pode fazer, mas assentam mesmo assim porque não querem saber se vai dar certo ou não, eles só querem saber do dinheiro. O que chega de pessoas aqui em casa falando que desde que assentou seu Exu, sua pombagira, a vida parou, a vida começou a ficar lenta e lenta, começou a dar problema. Quando eu fui ver, gente, sem fundamento nenhum aquele assentamento. Sem vida. E muitas vezes vocês pensam que vocês estão cultuando o seu Exu, a sua pombagira. Na verdade, você está cultuando uma energia obscura que está sugando a sua energia através das oferendas que você põe, pensando que é o seu Exu que está ali. E não é. Porque foi assentado erradamente. Porque aquele sacerdote que não passou pelo culto de Exu, pelo culto da pombagira, pela quimbanda, se achou no direito que também saber que vai assentar Catiço e pombagira. Ah, mas ele é iniciado no candomblé. Ele é iniciado no candomblé. Ele não foi iniciado ao culto da quimbanda. E vai trazer problema, porque eles não têm um conhecimento de elementos. Eles não têm conhecimento de quimbandeiros. Reconheço que tem muitas pessoas aí também que falam que foi iniciado na quimbanda e estão fazendo merda. Porque o que tem de avacalhação hoje em dia, qualquer esquina tem uma quimbanda,
que a quimbanda sempre foi um culto extremamente restrito, hoje em dia está uma bagunça também em muitos lugares, porque falam que foi iniciado e na verdade muitos que falam que foi não foi nada, só porque tem assentamento, e acham também de assentar Exu e Pombagira das pessoas sem devido conhecimento. E tá cheio por aí. Na dúvida, é melhor vocês acomodar, fazer igual na Umbanda, acomoda, compra uma imagem ali, faz o preparo que nem faz na Umbanda, do que vocês fazerem um assentamento com uma pessoa que não tem o devido conhecimento, porque ele é iniciado há 200 anos no candomblé, mas não é iniciado ao culto de Exu e Pombagira, então não tem o devido conhecimento dentro daquele culto, ele tem o devido conhecimento dentro do culto ao orixá, e mesmo assim, muitas vezes fazendo merda também, mas estamos falando de Exu e Pombagira, quimbanda. Traz muito problema para a vida da pessoa. Botam elementos sem fundamento para aquele assentamento que não tem, porque acham que são mais do que Exu, porque já vi casos de Exu falar, bota aqueles elementos para mim, e Pai de Santo falar, não vou botar porque está errado. E quando vai ver, realmente os elementos daquele Exu, daquele filho de santo, tem fundamento, e do Pai de Santo que falou, não tem. Concordo também que tem muitos que montam no Exu, faz uma fantasia, bota aquele elemento, bota aquilo, dá problema e depois a culpa cai para o Pai de Santo, para a Mãe de Santo. Sim. Mas se ele tiver o devido conhecimento dentro desse culto, ele vai ver a lógica e a não lógica. Se tem fundamento, se não tem fundamento. É por causa disso que eu estou falando. Se não passou pelo culto, é a mesma coisa quando eles reclamam que tu tem que passar pelo culto do orixá para poder. É a mesma coisa se um sacerdote de quimbanda que passou pelo culto de Exu e Pombagira começar a fazer assentamento de orixá. É a mesma coisa, se ele não passou pelo culto do orixá. Como que ele vai fazer um assentamento de uma divindade se ele não tem o devido conhecimento daquele culto? Ou vice-versa. É a lógica. É por causa disso que muitos, quando vai assentar os seus guardiões, muitas vezes a vida para, a vida não anda, por falta de conhecimento do sacerdote. Porque ele imaginando que está assentando, muitas vezes até sem maldade, mas já começa a maldade, se ele não passou pelo aquele culto, ele começar a assentar entidades, se ele não tem conhecimento daquele devido culto. Como eu expliquei, a mesma coisa se um sacerdote de quimbanda começar a fazer assentamento de orixá, se ele não passou pelo aquele culto. Aí vem muitos aqui em casa, muito. Eu refaço muito assentamento errado, porque a vida da pessoa parou. Já tive relato que a pessoa falou, babá, antes de eu assentar meu Exu, assentar minha pombagira, minha vida andava, minha vida estava tranquila.
Aí o meu sacerdote resolveu assentar, assentou, minha vida parou. E foi exatamente naquele momento daquele assentamento. E outra coisa, quando eles falam, não pode ter assentamento de Exu em casa, não pode ter assentamento de Pombagira. Primeiro, vamos lá. Se aquele assentamento tá correto, manipulado corretamente, com seus fundamentos corretos, com devido conhecimento sobre aquele culto, os elementos, tudo direitinho, sem invenção, sem teatro, sem receitinha de bolo, ok? Não tem como a vida da pessoa parar. Tudo bonitinho, tá? Mas levou para casa. Só que a pessoa que assentou não tem conhecimento, Pai de Santo não tem conhecimento. Então, ele, na imaginação dele, achando que assentou um Exu, uma pombagira. Na verdade, ele assentou uma energia negativa e o rapaz ou a menina levaram para casa aquele obsessor, e a pessoa está alimentando aquilo. Pensando que está alimentando, entre aspas, alimentando, que está ofertando, cortando, fazendo oferenda, bebida, cigarro, charuto e por aí vai, para suas entidades, achando que está correto ali. E não está. Então, está alimentando uma energia obscura. E a pessoa está sendo sugada espiritualmente também. Já tive relatos também aqui de pessoas que, quando assentou a vida, além de ter parada, caíram até doente. Desde que começou a mexer, e toda vez ia ali, era bebida, e ofertava muito ali, então, achando que estava fazendo a coisa correta para seu Exu e Pombagira, mas na verdade estava alimentando uma energia completamente desequilibrada, obscura, sanguessuga, completamente erradamente aquele assentamento. Aí levou para casa, deu problema, muitas vezes acontece as brigas, porque é uma energia negativa que está ali, mas não é do Exu, não é da Pombagira. Por causa disso que dá o problema, por causa disso que muito pai de santo fala que não pode, porque eles já viram acontecer isso. O meu pai de santo me ensinou assim, falou que não pode porque o pai de santo também fazia besteira. E ele continuou fazendo besteira, porque não tem conhecimento a esse culto. Aí o rapaz levou para casa, dá problema, claro que vai dar. Mas vai dar problema também ele deixando no barracão, porque ele vai sempre ali, entendeu? Botar bebida, dendê e por aí vai, charuto, né? Vai dar problema, não tem como não dar. Porque ele não está alimentando, ele não está fortificando, ele não está energizando, ele não está fazendo nada para o teu Exu nem para a tua Pombagira, e sim fortificando uma energia obscura que o pai de santo, achando que ali era o Exu, a Pombagira dele. Ponto. Agora, quando é feito um assentamento correto, com conhecimento, com os elementos corretos, com tudo direitinho, pode sim pôr na sua casa. Pode sim. Porque dentro da sua casa entra seus amigos, entra sua família que você quer. Porque eles são sua linhagem familiar, seus melhores amigos. Ponto. Agora, para fazer besteira, o que muitos acontece, muitas invenções, muito teatro, circo que fazem ao redor desse culto a Exu e a Pombagira. E a vida das pessoas vão se acabando.
Põe aí nos comentários, na casa de vocês, ou vocês já foram em algum lugar, quantas vezes vocês viram assentamento de Exu e Pombagira sendo assentado parecido com o Exu Orixá, com muitos fundamentos de Exu Orixá. Cada assentamento de guardião não é igual ao outro. Não é receita de bolo. Cada um tem sua particularidade. Você tem que conhecer o teu Exu. Você tem que conhecer. O seu Exu te conhece. Mas você tem que conhecer o seu Exu. Você conhecer os fundamentos, os caminhos, as folhas. Como agradar o seu Exu, a sua pombagira, como canalizá-lo, qual o ponto riscado dele, a força dele no seu assentamento, a dimensão, você saber a dimensão espiritual dele ou dela, você saber os fundamentos ancestral do seu Exu. Você tem que ter intimidade com eles, com o teu Exu, com a tua pombagira. E tudo isso, espiritual, você tem que viver o espiritual, a vivência do teu Exu. Hoje você vê casas que não tem nada disso, que não passa isso para as pessoas. Vejo pessoas que simplesmente falam que tem Exu, mas não tem o devido conhecimento sobre ele. Não é chegar e falar, eu sou de Tranca-Rua, mas qual o teu conhecimento sobre o teu Exu, sobre a tua pombagira? Então vocês ficam muito atentos sobre isso. Muito. Tá bom, meus irmãos? Vou deixar esse vídeo aí para vocês com muita axé. Que Tranca-Rua abre em abundância os caminhos de cada um de vocês. Muito axé e gratidão por tudo, meus irmãos.